Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Bahia, hoje segunda-feira. No vídeo de hoje nós iremos falar basicamente sobre a demissão do Rogério Ceni. Eu percebo que muita gente vem falando e vem comentando sobre isso aqui no YouTube no dia de hoje. Percebo que algumas informações que estão sendo propagadas por aí são informações irreais ou que não passam realmente a verdade que acontece dentro dos bastidores do Bahia. É claro que eu também não estou querendo desmentir ninguém ou apontar o dedo para ninguém, até porque eu respeito muito todo mundo que faz conteúdo aqui. Não estou falando de ninguém sobre o Bahia no vídeo de hoje, enfim, respeito todo mundo justamente para ser respeitado. Basicamente o que eu vou tentar fazer no vídeo de hoje é trazer as minhas apurações, falar basicamente sobre o momento, falar também sobre os bastidores, do que acontece ali dentro do vestiário, óbvio. A gente não consegue saber tudo porque, enfim, a gente não está vivendo lá dentro, mas a gente sempre consegue estar tentando apurar e justamente para trazer as informações para vocês sobre esse assunto que eu acho muito importante. É um momento de muita pressão, é um momento de muita desconfiança sobre o trabalho, o Rogério sendo chamado de burro, o Rogério sendo xingado na arquibancada. Eu quero fazer com esse tipo de vídeo é justamente conscientizar o torcedor para que ele possa, entender como é que funciona e como é que está basicamente a relação entre Bahia, Rogério Ceni e Grupo City. Então eu já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e consequentemente o nome aqui do meu Bahia e o nome do Esporte Clube Bahia também, que você se inscreva para você fazer parte da nossa comunidade, sempre receber os vídeos em primeira mão e também concorrer ao nosso sorteio assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, vou sortear uma camisa do Bahia para vocês. Tá bom, meu povo? Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, falando basicamente desde o início e respondendo a pergunta que quase todo mundo quer saber. O Rogério Ceni tem chance de ser demitido? Pois bem, a resposta que eu trago para vocês nesse momento agora é que não. O Rogério Ceni nesse momento tem chance basicamente quase que zero de ser demitido do cargo técnico do Bahia. Apesar de algumas informações serem vinculadas, passar uma visão diferente de que ele está pressionado, de que existe uma pressão para derrubá-lo. Nesse momento, o Rogério não está ameaçado no cargo e você me pergunta o porquê? Justamente pela forma como o Grupo City trabalha, pelas minhas apurações, e por tudo que eu consigo pesquisar, mas basicamente isso é aquilo que eu já sei e como funciona também o Grupo City. O Grupo City tem uma filosofia muito clara e muito bem definida de não demitir técnicos no início, no meio da temporada. Ah, mas isso não é certo, mas tem que fazer diferente. Aí cabe a você, torcedor, julgar como certo ou como errado. O que eu estou passando aqui é como funciona o Grupo City, enquanto grupo e tal, como ele funciona e como trabalha também. E aí cabe você, torcedor, julgar como certo ou como errado. Eu penso também que isso depende muito de caso a caso, depende muito de cada treinador. Eu não acho que as decisões não precisam ser bem únicas, Tipo, a gente só demite no final da temporada. O cara pode ir muito mal durante o campeonato inteiro, mas a gente só vai demitir no final. Não, não é bem assim. Eu não concordo muito com esse tipo de coisa também. Eu acho que cada caso é um caso e aí você precisa avaliar e fazer, obviamente, as avaliações para poder se chegar a uma decisão sobre demissão ou sobre continuidade do trabalho. Por exemplo, o maior exemplo disso é o próprio Renato Paiva na temporada passada no Campeonato Brasileiro, onde ele sai do cargo somente porque ele pediu para sair. Não foi o Bahia que botou ele para fora, não foi o Ricardo Santoro que demitiu, a alta cúpula do Grupo City, não. A decisão foi de continuar, óbvio, a decisão sobre essa questão de continuidade de treinador, ela passa também pelo Ricardo Santoro, mas passa também pela alta cúpula do Grupo City lá em Manchester. Óbvio, as decisões não são únicas e não são exclusivas de ninguém, nem do Cadu, nem da alta cúpula lá em Manchester, são decisões conjuntas, mas é óbvio que a mensagem de lá e a decisão também de lá sempre pesa um pouco mais. Então, o caso do Renato é o melhor exemplo para a gente falar sobre isso do Rogério hoje. Ele só saiu porque pediu para sair, porque fez aquela montagem lá, fizeram a montagem com a orelha de burro lá na Bamô e tal, e ele não gostou e pediu para sair por conta daquilo. No caso do Rogério, se ele não pedir para sair, o Bahia não vai colocar ele para fora até o final do Campeonato Brasileiro. Faltam 9 rodadas. Vocês acham que mesmo um grupo que tem como principal filosofia, a identidade, a manutenção, acreditar nas suas ideias e tudo mais, isso passa também pela continuidade dos técnicos? Vocês acham mesmo que eles vão demitir um treinador somente faltando 9 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro? Gente, isso não vai acontecer. Pode-se chegar no final da temporada, e é o que eu acredito que aconteça, pode-se chegar no final da temporada, todo mundo vai sentar, vai analisar o que foi a temporada, os erros, os lados positivos, vai se chegar a um consenso sobre a continuidade, se existe um nome melhor no mercado para continuar o projeto, tudo isso vai ser discutido. E o objetivo do Bahia é muito claro para essa temporada, é a busca pela Copa Libertadores da América. Uma competição que o Bahia não disputa há muito tempo, são mais de 35 anos, uma competição que, para o projeto do Grupo City, é que muito importante que o Bahia esteja fazendo parte, até porque os investimentos vão cada vez mais subir, e é importante também para você, nas negociações, conseguir jogadores expressivos, jogadores assim como o Everton Ribeiro, como está sendo essa negociação do Gabigol, negociação não, essa conversa e esse desejo da diretoria em trazê-lo para 2025, não existe nenhum tipo de negociação ainda existente ou qualquer tipo de proposta, tá? Para deixar
deixar bem claro para você acabar não se confundindo. É basicamente sobre isso. É muito importante que o Bahia esteja na Libertadores do ano que vem, pela exposição do clube, exposição da marca, tudo a questão da montagem do elenco, investimentos, o que foi feito também para essa temporada. Óbvio, se acreditando muito que a equipe pudesse pegar no mínimo um G6 de Campeonato Brasileiro ou conseguir também um título importante de Copa do Brasil, apesar de não existir a pressa, né? Por isso, para que isso aconteça, e é importante também deixar muito claro isso, o Grupo City não tem pressa para ganhar as coisas. O Elano falou isso algum outro dia e eu vi muita gente confundindo sobre esse assunto, mas, meu povo, quando ele fala sobre não ter pressa, é que justamente o projeto está sendo feito, a identidade está sendo montada, identidade de jogo e das coisas como acontece. O Bahia está se estruturando para que daqui a 2, 3, 4 anos, tudo ocorra em sequência, para que o Bahia consiga conquistar cada vez mais títulos e que isso vire rotina, como é, por exemplo, hoje com o Manchester City. Demorou, se eu não me engano, 3 ou 4 temporadas para o City conseguir conquistar a primeira Premier League. E no caso do Bahia, também não vai ser diferente. O trabalho está sendo feito para justamente o Bahia, nos próximos 10 anos, sempre brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, sempre brigar pelo título da Copa do Brasil e sempre brigar também pelo título da Copa Libertadores da América, que vai passar a ser uma competição rotineira para o Bahia. O Bahia vai passar a ter rotina de estar disputando jogos toda quarta-feira à noite e tal, de Libertadores da América. Esse é o objetivo do Grupo City. Quando a gente fala sobre treinador, é tudo isso que eu já passei para vocês. Não existe nesse momento pressão interna para demitir agora, para que ele saia. Não, isso não deve acontecer até o final do Campeonato Brasileiro. Não existe chance nenhuma de que ele seja demitido até o final das 38 rodadas. Ele só vai sair do cargo se ele pedir para sair. Caso isso não aconteça, teremos Rogério Ceni até o final, e foi basicamente aquilo que eu falei na minha análise, né? Vocês acham que, assim, vocês acham que algo vai acontecer milagrosamente nessas últimas 9 rodadas e o Bahia vai passar a jogar perfeitamente bem, que ele não vai insistir tanto nas suas teimosias, que ele vai passar a acertar tudo? Vocês acham mesmo que essa realidade pode acontecer? Eu acredito que não. A gente vai ver esse mesmo Bahia até o final do Campeonato Brasileiro, o Rogério com essa mesma teimosia até o final do Campeonato Brasileiro, e a gente vai dessa forma conseguir os pontos ou não para a próxima Copa Libertadores da América. Sobre os jogadores, diferente do Renato Paiva, que jogava a culpa para todo mundo e falava muito sobre jogadores e falava também sobre o departamento de performance, jogava culpas e tal, nunca assumia a responsabilidade. Diferente dele, o Rogério tem algo positivo que eu admiro. Ele assume a responsabilidade, né? Não acontece, a culpa é dele. Apesar de algumas coletivas, ele está bem estressado ultimamente, está praticamente passando a culpa para os atletas sobre postura e tudo mais. Até onde eu sei, não tem nenhuma briga, nenhuma discussão mais acalorada, nada dentro do vestiário que possa estar impactando na continuidade dele, né? Que os jogadores estejam insatisfeitos com o trabalho e tudo mais, e que estejam querendo derrubar o Rogério Ceni. Não. A gente vê até pelas entrevistas, né? Os jogadores defendendo o esquema de jogo, indo defender o próprio Rogério, falando sobre o time e tal, sobre como o Bahia joga, que é bem vistoso, esse tipo de coisa. Caso tenha acontecido algo que eu não sei, e aí é o que eu falo para vocês no início do vídeo, eu não estou dentro do vestiário, então ninguém na verdade, então não tem como a gente saber muitas coisas que passam e que acontecem dentro no final dos jogos, das cobranças e tudo mais, sempre são por fontes e por apurações mesmo. Se aconteceu alguma coisa dos últimos jogos que possa estar impactando, e que possa estar fazendo com que a equipe seja insatisfeita com o trabalho, aí é outra coisa. E eu não duvido que isso tenha acontecido, tá? Para ser bem sincero. Não que eu acho que eles estejam querendo derrubar o Rogério, mas que tenha acontecido alguma discussão mais acalorada entre o próprio Rogério e algum jogador. Por quê? A gente viu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, o Rogério falar muito sobre a postura do time, reclamar bastante e tal, e tá bastante irritado ali na coletiva. Óbvio que dentro do vestiário ele deve ter soltado os cachorros, deve ter falado bastante, deve ter reclamado bastante também sobre o desempenho da equipe e tudo mais. No jogo contra o Fortaleza, os 4-1, novamente, ele fala muito sobre isso, fica bastante irritado, fala sobre a questão da postura e tal, da resposta ter sido dada no último jogo e no jogo seguinte contra o Fortaleza as coisas não acontecerem. Tudo isso a gente está colocando ali na ponta do lápis, a gente está anotando. E esse jogo agora contra o Flamengo. Então eu não duvido nada que ele tenha pegado no pé de algum jogador, e a gente sabe que o Rogério já teve problema com vestiários ao longo da sua carreira como técnico. Acho que hoje não, é um cara mais maduro, um cara mais experiente no cargo, sabe lidar melhor com os atletas. Ele é um cara que gosta muito de trabalhar, e a maioria dos problemas que ele teve foi sobre ter um elenco preguiçoso, né? Um elenco que, enfim, se acomodou e tal, não gostava das cobranças em excesso e tudo mais. O elenco do Bahia parece ter fome nesse sentido. É um elenco jovem, né, que está construindo a sua identidade de jogo, que está construindo sua história nova, agora com o Bahia e junto com o Grupo City, muitos jogadores novos contratados e tudo mais. Então, a gente vai precisar acompanhar essa história mais de perto nos próximos dias, para até entender e para até conseguir fazer mais apurações também sobre essas possibilidades que eu falei para vocês, né, sobre brigas com jogadores e tudo mais.
é algo que a gente realmente vai precisar acompanhar nos próximos dias. Deve surgir novas informações, os atletas estão treinando hoje no CT Evaristo de Macedo, hoje teve treino por lá, teve representação do grupo depois da derrota do final de semana, no sábado, contra o Flamengo, domingo de eleições, e aí na segunda-feira todo mundo se representou já, e vai trabalhar, provavelmente o Bahia deve dar folga, né, na próxima semana, um dia de folga, né, por lei é garantido, e aí depois já continuar trabalhando também para enfrentar a equipe do Cruzeiro, jogando lá em Belo Horizonte, lá no Mineirão. Precisa vencer, precisa ganhar e precisa dar resposta para o torcedor, mas acho que mais do que isso, a gente já cansou de falar, né? Tantos jogos que o Bahia precisava ganhar e o time acabou decepcionando. Eu acho que o mais importante nesse momento é uma mudança de postura e, falando do Rogério, uma mudança também de mentalidade, mas uma mudança dentro da equipe. O Rogério precisa entender que se ele continuar com essa teimosia, ele vai acabar perdendo uma vaga na Libertadores que, para mim, estava na mão ou que estava muito perto de ser conquistada. Faltam 12 jogos, faltam 4 vitórias em 9 jogos. Eu acho que esse time do Bahia ainda consegue isso, mas assim, vai precisar dar resposta o quanto antes, vai precisar vencer esses jogos difíceis contra Cruzeiro, contra Vasco, pelo menos ganhar um dos dois, empatar um, ou se conseguir uma sorte muito grande, se conseguir manter o desempenho, vencer os 2 jogos. Tem jogo contra o Atlético Goianiense também, em casa, uma equipe provavelmente rebaixada. Tem o Cuiabá, não sei como deve chegar para o jogo contra o Bahia, eu acho que não é no final do campeonato, mas enfim, pode chegar numa situação já praticamente já definida, é um jogo para ganhar, o próprio Juventude também, ou seja, a gente vai precisar fazer a nossa parte em alguns desses jogos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever que é muito importante, até o próximo vídeo, valeu, tchau!